Olá a todos, estamos mais uma vez juntos para mais um vídeo e desta vez é para dar continuidade sobre a apresentação do protocolo de avaliação e certificação de comunidades livres do fecalismo a céu aberto. Hoje, concretamente, iremos falar sobre a classificação e critérios de avaliação e certificação de comunidades livres do fecalismo a céu aberto. Para já, quero convidar-te a curtir este vídeo e subscrever-te para receber mais notificações deste canal e partilhar também com as tuas redes sociais de forma a apoiar o canal. Se já fez isso, então vamos ao objeto desta apresentação. Portanto, como já tinha referenciado, esta é a continuação da apresentação sobre o protocolo de FEC. Só para contextualizar, dizer que o protocolo de FEC é um documento de avaliação e certificação de comunidades livres de fecalismo a céu aberto e enquadra-se no âmbito dos instrumentos estratégicos utilizados com vista ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com particular enfoque ao objetivo número 6, que é a erradicação da prática do fecalismo a céu aberto até 2025 e o alcance da cobertura universal até 2030, que para Moçambique os dois objetivos são apontados para 2030, tendo em conta a estratégia de saneamento rural 2021-2030. Dizer que o protocolo LIFECA considera dois níveis de LIFECA, tanto o LIFECA simples e o LIFECA mais. Quero para já falar dessas bandeirolas que são visíveis nesta apresentação. Dizer que o protocolo LIFECA propõe a identificação do estado da comunidade desde antes até depois das intervenções das equipes de educação e sensibilização para a mudança de comportamento e adesão a boas práticas de higiene e saneamento rural. Portanto, este documento propõe que uma comunidade que tenha sido considerada LIFECA simples seja identificada através de uma bandeirola verde, uma comunidade que tenha sido considerada LIFECA mais, que seja identificada por uma bandeirola de cor branca, uma comunidade tenha sido despertada, que seja identificada por uma bandeirola de cor amarela, e uma comunidade que tenha sido considerada regredida ou que não seja LIFECA depois de uma avaliação, seja identificada por uma bandeirola vermelha. Dizer que esses símbolos não são definitivos. Portanto, eles estão abertos a serem adaptados em função da aceitação dos mesmos nas áreas de intervenção. Porque sabe-se que devido à diversidade cultural do nosso país e hábitos, essas bandeirolas em algum momento podem significar outra coisa ligada às crenças de determinada área. Daí que as equipes de intervenção nessas áreas devem estar habilitadas e com capacidade de muito rapidamente adaptar esses símbolos para outros que signifiquem exatamente aquilo que o protocolo pretende. A ideia central é criar uma forma de identificar essas comunidades a nível local e também deixar algum tipo de prêmio ou identificação para a comunidade poder apreciar aquilo que é o trabalho que desenvolveu ao longo do processo de educação e sensibilização para a mudança de comportamento e adesão a boas práticas de higiene e saneamento. Para que uma comunidade seja considerada LIFECA simples, é preciso que cada família tenha e use sua própria latrina. Que esta latrina tenha uma tampa que fecha completamente o buraco. Esta tampa, por vezes, pode ser encontrada deslocada dentro da casota da latrina. No entanto, não é fator para reprovação.
Antes, pelo contrário, usa-se esse momento para o reforço da educação, de modo que as comunidades, as famílias percebam que a tampa não deve estar deslocada do buraco da latrina. É preciso também que o meio ambiente em volta dessa comunidade ou na área desta comunidade não sejam verificadas fezes e que a casota da latrina ofereça privacidade. Portanto, essa privacidade pode não ser de uma porta que fecha a casota, mas sim a adaptação conforme aparece aqui nesta imagem de casota, onde a pessoa que está de fora não consegue ver quem está lá dentro a usar a latrina. Os locais públicos, como escolas, unidades sanitárias, mercados, igrejas, etc., devem ter sanitários e os mesmos devem ser limpos e também estarem em uso. Para que uma comunidade seja considerada uma lifeca mais, deve possuir todos os critérios de uma lifeca simples, incluindo aspectos como cada família ter e usar uma latrina tradicional melhorada ou melhorada. Vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Portanto, na primeira classificação já tínhamos esquecido de referenciar isso. Portanto, a latrina de uma lifeca simples pode ser tradicional. Pode ser tradicional. Portanto, feita com base no material local, é muito simples, normalmente é de pouca dura, mas assumindo que a educação ficou na comunidade, portanto, as famílias garantem que, em caso de desabio, elas podem voltar a reconstruir, porque já criaram o hábito do uso da latrina, porque esta é a ideia central, educar para a construção e desenvolver o hábito de uso de uma latrina. Então, quando se incentiva a construção, independentemente da sua qualidade, é mesmo nesse sentido. Portanto, ao invés de desmoralizar a família que tomou a iniciativa e fez a latrina, independentemente dela ser de qualidade baixa, portanto, olha-se a questão motivacional, que é preciso garantir que esta família, se for um dia perder aquela latrina, ela, por iniciativa própria, volta a reconstruir. Então, incentiva-se isto e dá-se uma classificação positiva. Isto numa lifeca simples. Mas agora, numa lifeca mais, é um pouco diferente, porque exige que tenha uma latrina tradicional melhorada, tanto a questão de segurança, aqui já é uma exigência. Ou mesmo uma latrina melhorada, conforme podemos ver aí na fotografia, portanto, já com o uso de laje, que tem uma tampa adaptada e específica para aquela laje que fecha completamente o buraco da latrina. Essa laje deve ser de fácil limpeza. Deve ser de fácil limpeza e o ambiente em volta da latrina também deve ser de fácil limpeza. A casota que envolve essa latrina deve ser de material convencional. Portanto, é aquilo que se disse, numa lifeca mais, já olha-se muito a questão de segurança, a questão de durabilidade. A qualidade das latrinas aqui é que é muito mais considerada. E que tenha até um espaço de 10 metros, né, um mecanismo para a lavagem das mãos. Portanto, não é obrigatório que seja um tip-tap, qualquer outro mecanismo que facilita a lavagem correta das mãos é válido. É válido estar perto dessa latrina. E que esta latrina tenha uma porta. Portanto, aqui não se fala apenas da privacidade, fala-se também da segurança, que é para evitar a entrada e saída de animais que podem constituir vetores de arrasto de agentes causadores de doenças. Então, tem que existir a questão de segurança nessas latrinas. Outro aspecto aqui que nos é chamado a atenção é a questão da existência do mecanismo de lavagem das mãos, que já mencionei. Olhem que numa lifeca simples não foi falado do mecanismo de lavagem das mãos. Isto enquadra-se ao fato de
a comunidade até pode aderir àquilo que é a educação que é feita pelas equipes de educação. Portanto, ela adere, faz a construção das latrinas e faz o uso das latrinas, mas, no entanto, não tem água. Isto porque não tem água nas proximidades. Para se ter água é preciso percorrer grandes distâncias. E uma vez sabendo-se de que a existência de água não é responsabilidade da comunidade, mas sim do governo, então percebeu-se que, através desse protocolo, não se pode penalizar a comunidade pela ausência do mecanismo para a higienização das mãos, para o processo de higiene geral com água. Porque esta é a responsabilidade do governo. Portanto, não há aqui espaço para a penalização dessas comunidades. Daí que a comunidade pode ser declarada LIFECA simples se apresentar estas condições, que na sua maioria são simples, não tem mecanismos para lavagem das mãos, as casotas podem não ter cobertura, as latrinas podem ser tradicionais e as casotas devem possuir privacidade. Enquanto que numa LIFECA+, todas as características anteriormente vistas são consideradas, mas incluindo o fato da laje ter que ser tradicional melhorada ou melhorada, existir cobertura na casota, a laje ser de fácil limpeza, existir uma porta para privar a entrada e saída de agentes de arrasto de vetores, existir também um sistema para facilitação do processo de higiene pessoal, incluindo a lavagem das mãos. Para se fazer uma avaliação para a declaração LIFECA ou certificação LIFECA, nós observamos essas duas tabelas. Portanto, para uma avaliação que é feita a nível distrital, portanto, por equipes de nível distrital, olhamos a tabela de cima, temos na esquerda a coluna sobre o número total de famílias de comunidade, podemos ver os intervalos que são considerados de número de famílias por comunidade. Portanto, uma comunidade tenha de 40 a 50 famílias, avaliam-se 7 casas. Numa comunidade tenham de 51 a 100 famílias, avaliam-se 10 casas. Numa comunidade tenha de 101 a 150 famílias, avaliam-se 15 casas. Portanto, feito este processo, vem uma outra fase que é feita pela equipe provincial, que é a questão de verificação e certificação LIFECA. Portanto, vamos ver na nossa coluna esquerda da tabela abaixo o número de comunidades LIFECA. Portanto, nós sabemos que o distrito, depois de avaliar e considerar comunidades LIFECA, faz um relatório que submete à província. Portanto, a província analisa a informação dada e, por sua vez, vem fazer a verificação e certificação LIFECA. Daí que, conforme estava a dizer na coluna ao lado, se tiverem sido declaradas 10 comunidades LIFECA, a província deve avaliar das 10, 5 comunidades. Se tiverem sido consideradas de 11 a 30 comunidades LIFECA, a província deve avaliar, neste intervalo, pelo menos 10 comunidades. E assim sucessivamente, conforme nós estamos a ver na tabela abaixo. Uma coisa que é preciso observar aqui. A declaração LIFECA só é feita após a certificação. Portanto, nenhuma comunidade é declarada LIFECA antes da verificação e certificação. O que acontece é consideração LIFECA. Portanto, faz-se, diz-se que é LIFECA nas fichas de avaliação e só depois do processo de verificação e certificação é que há a declaração LIFECA, porque isto é competência da estrutura máxima distrital, que nem neste caso o administrador. A declaração de LIFECA distrital já é competência do governador de província. Mas isto tudo só após a verificação e certificação provincial das comunidades que foram declaradas LIFECAs anteriormente pelas equipes distritais e verificadas mais tarde pelas equipes provinciais.
No processo de seleção de casas a visitar, tendo em conta os intervalos apresentados anteriormente nessas tabelas, vamos olhar para essa estrutura aqui apresentada como famílias, mas também como comunidades. Dizer que as duas opções que estão apresentadas acima podem trazer informação errada em relação àquilo que se pretende. Tanto porque o resultado que pode se obter vai ser correspondente a uma área da comunidade e não toda a comunidade. Daí que existe a necessidade de se fazer a seleção de casas, tendo em conta o número de amostras e considerando a dispersão dessas casas de modo a garantir a representatividade de toda a área daquela comunidade. Daí que se aconselha seja considerado o diagrama que é abaixo apresentado. Portanto, tentar ocupar a maior área da comunidade de modo a garantir a sua representatividade. Voltando para esta tabela, queremos frisar que há casos em que nós vamos encontrar comunidades que estejam abaixo dos números apresentados aqui. Falo isso sobre a primeira tabela, onde simplesmente apresenta-se uma amostra de 7 famílias para o caso de comunidades que tenham de 40 a 50. Mas existem casos em que nós encontramos comunidades que tenham um número de família abaixo disto. A única coisa que se faz quando se encontram comunidades que tenham abaixo de 40 famílias é primeiro certificar se existe uma liderança própria daquela comunidade. Em caso de insistência, sim, a equipe trabalha. Portanto, faz a avaliação dessa comunidade considerando exatamente o número mínimo da amostra, que é 7. Portanto, não precisa fazer nenhum cálculo específico. Antes mesmo de fechar esta apresentação, eu quero convidar-te a gostar deste vídeo, subscrever-te para receber notificações de outras publicações deste canal e também a partilhar com suas redes sociais de modo a nos apoiar a produzir mais conteúdos que acreditamos que possam ser de seu interesse. Muito obrigado e até a próxima.